Bom dia, meu nome é Pedro Aleixo Nogueira, sou residente do primeiro ano de neurocirurgia do serviço do Hospitais da Clínica da Unicamp e vou apresentar a aula com o tema de hidrocefalia. Primeiramente, a definição da hidrocefalia é uma patologia na qual existe uma quantidade excessiva de líquido cerebroespinhal, ou líquor, ou LCR, acumulado nas cavidades ventriculares e ou no espaço subaracnoide, resultando em uma dilatação ventricular, que podemos chamar também de ventriculomegalia, e aumento da pressão intracraniana. Existe uma exceção quanto a esses dois elementos que compõem a definição de hidrocefalia, seria a ventriculomegalia e hipertensão intracraniana, que seria a hidrocefalia por pressão normal, na qual a ventriculomegalia está presente, mas a pressão intracraniana não necessariamente está elevada. Primeiramente, falando da revisão histórica dessa doença, começamos com Walter Dandy, neurocirurgião, na qual ele percebeu que a hidrocefalia consistia num problema ou de produção excessiva de líquor ou de defeito na absorção desse. Tentando eliminar um desses elementos, ele promoveu a coagulação do plexo coroide, uma técnica criada em 1918, que, obviamente, muito mórbida, então não teve um resultado muito benéfico nesse período. Em segundo lugar, veio o neurocirurgião Mattson, criando as primeiras técnicas de derivação desse líquido, certo? Foi a derivação ventrículo-ureteral, a primeira derivação criada em 1951. No entanto, dois elementos também traziam um desfecho catastrófico para esses pacientes. Primeiramente, o fato de não existir uma válvula unidirecional até então, que promovesse um fluxo unidirecional desse líquido, e também o fato de ele ter escolhido uma cavidade altamente contaminada, certo? Que promovia uma translocação de micro-organismos da cavidade ureteral para o sistema nervoso central, também com desfecho catastrófico. Já em 1952, Nussen e Spitz criaram a primeira derivação com um resultado benéfico ao paciente, seria a derivação ventricular-atrial. Com a ajuda de John Holter, que era um mecânico ilustrado na imagem, na época um mecânico hidráulico, que tinha um filho acometido por hidrocefalia, e foi impulsionado pelo desejo de salvar o filho dele a criar uma válvula, um dispositivo unidirecional que promovesse esse fluxo de líquor para outra cavidade sem o refluxo desse, reduzindo ainda assim, a contaminação do sistema nervoso central e melhorando o prognóstico do paciente. Foi a partir de então, de 1960, que a mortalidade dessa doença caiu muito. Antes desse período da criação dessa válvula, dessas técnicas, a mortalidade era superior a 50%, e nos dias atuais é entre 1% a 2%. Epidemiologicamente falando, a população pediátrica é a mais acometida por essa patologia, certo? Sendo que a hidrocefalia isolada é menos comum do que a hidrocefalia quando associada à mielomeningocele. Quando nós temos a estenose de aqueduto congênita como causa dessa hidrocefalia, também é sempre bom investigar a síndrome de Vickers-Adams, que é uma síndrome relacionada ao cromossomo X, presente em cerca de 25% desses pacientes com hidrocefalia por estenose de aquedutal, sendo que é uma síndrome composta por hidrocefalia, flexoadução fixa do polegar, hipertonia espástica e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Já nos adultos, as principais etiologias, epidemiologicamente falando, são a hidrocefalia de pressão normal e as de causas adquiridas, como infecções, neoplasias, hemorragias subaracnoides. Falando de neuroanatomia, para compreender um pouco melhor sobre essa patologia, nós temos aqui as principais cavidades que contêm líquor no corpo, que são os ventrículos. Temos os ventrículos laterais, compostos por dois. Esses ventrículos laterais, aqui numa imagem lateral e aqui uma imagem anterior, no corte coronal. Esses ventrículos laterais são em dois e estão conectados com o terceiro ventrículo, uma cavidade única. Por meio desse, a conexão é feita pelo forame de Moro. Já o terceiro ventrículo em si é conectado com o quarto ventrículo mais inferiormente a ele,
por meio do aqueduto perimesencefálico. E o quarto ventrículo se comunica com as cisternas basais, na qual vai promover esse fluxo de líquor para fora das cavidades ventriculares, por meio do forame de Luschka e forame de Magendie. A fisiologia da produção do líquor se dá dentro desses ventrículos, essas cavidades ventriculares, na qual há a presença do plexo coroide, presente em todas essas cavidades, tanto nos ventrículos laterais, como no terceiro ventrículo, quanto no quarto ventrículo. Também as células ependimárias, que fazem revestimento dessas cavidades ventriculares, têm a capacidade de produzir esse líquor. Esse líquor nada mais é do que um filtrado sanguíneo, certo? Com algumas variações quanto a glicose, oxigênio, vitaminas e íons. Esse líquor tem uma secreção estável, de cerca de 21 ml por hora, cerca de 450 a 50 ml por dia, tem um fluxo corrente de 100 a 150 ml, e ele é cerca de 3 a 4 vezes por dia renovado, mais ou menos 50% a cada 6 horas. A gente já falou da produção e agora a gente vai falar do fluxo. O fluxo desse líquor, ele é pulsátil, ele tem uma dependência direta com o sistema cardiovascular, com a fase de sístole e de diástole. E a reabsorção dele se dá nas velocidades aracnoides, presentes principalmente no seio sagital superior, certo? Portanto, esse líquor ele é produzido nos plexos coroides, citados anteriormente, dentro de cada ventrículo. Ele tem esse fluxo de acordo com a variação de pressão de maior pressão para menor pressão, com a sístole e a diástole. Ele é reabsorvido no seio sagital superior nas velocidades aracnoides. A fisiopatologia da hidrocefalia se dá com base em 3 causas: ou uma hipersecreção de líquor, ou um defeito na circulação desse líquido, ou uma redução na absorção desse. Independente de qual seja a causa, sempre vai haver a dilatação do sistema ventricular, citada anteriormente, como ventriculomegalia, um apagamento de cisternas e de sulcos cerebrais, com posterior transudação ependimária, principalmente nas áreas periventriculares, um edema cerebral com redução de fluxo de sangue e um dano cerebral, principalmente à substância branca. Quanto à classificação da hidrocefalia, nós temos principalmente 2. A classificação em hidrocefalia não comunicante ou obstrutiva, na qual a base da hidrocefalia é essa resistência na circulação do líquor, é a causa mais comum. Temos etiologias como estenose do aqueduto congênita, lesões com efeito de massa intracerebrais, principalmente fossa posterior, podendo ser neoplásicas, abscessos, entre outras. Já a causa hidrocefalia comunicante ou não obstrutiva, ela se dá com base na produção excessiva desse líquor ou redução na absorção deste. Temos como exemplos a meningite, hemorragia subaracnoide, hemorragia ventricular do parto prematuro, tá? E também temos outras causas de hidrocefalia, como a hidrocefalia de pressão normal e a hidrocefalia ex vacuum. É importante lembrar que a hidrocefalia ex vacuum, também semelhante à hidrocefalia de pressão normal, ela não tem um aumento da pressão intracraniana. Ela tem apenas a disposição de uma ventriculomegalia. Já a clínica da hidrocefalia ela é dividida em 2 fases. A quadro clínico em lactentes menores que 2 anos, que pelo fato das estruturas cranianas não estarem completamente fechadas, ainda existirem a presença de fontanelas, então o aumento da pressão intracraniana causa também um aumento do perímetro cefálico. Esse perímetro cefálico pode ser acompanhado o seu desvio padrão de acordo com os gráficos da OMS. Além disso, as fontanelas dessa criança vão estar tensas, abaladas e amplas. Pode haver uma proeminência venosa no scalp, como mostrado na imagem, e menos frequente, devido a essas fontanelas estarem presentes e o crânio ter uma maior complacência, mas em casos mais avançados, pode estar presente também sinais de pressão intracraniana. Já em crianças maiores de 2 anos e adultos,
a quadro clínico se dispõe principalmente com sinais de pressão intracraniana, náusea e vômitos, cefaleia, rebaixamento de nível de consciência e papiledema. O diagnóstico, acho que talvez seja um dos tópicos mais importantes aqui da aula, ele é feito por meio da neuroimagem, basicamente. Obviamente, com associação da clínica, mas o diagnóstico objetivo é por meio da neuroimagem, seja ela tomografia, ressonância ou ultrassom transfrontanela nos recém-nascidos. Não importa qual o método utilizado, existem alguns pontos que a gente consegue identificar essa patologia, como os cornos temporais dos ventrículos laterais maiores de 2 milímetros, abolamento do terceiro ventrículo, índice de Evans, que vai ser melhor citado posteriormente, arqueamento superior do corpo caloso no corte sagital, seja na tomografia ou na ressonância, e sinais de dilatação ventricular na ultrassonografia. Também podem haver alguns achados adicionais, como presença de membranas, cistos e massas intra- ou extraaxiais. O índice de Evans, como eu tinha dito anteriormente, é uma medida da maior largura dos cornos frontais dos ventrículos laterais, dividido pelo diâmetro entre as tábuas internas do crânio na região parietal, sempre utilizando o corte axial. Quando esse índice é maior do que 30%, ou 0,3, é importante lembrar que aqui a gente não tem o diagnóstico em si de hidrocefalia, mas a gente tem a identificação de ventriculomegalia. Quando associado a achados clínicos ou achados de hipertensão intracraniana, a gente consegue bater o martelo e dizer que isso realmente é uma hidrocefalia. Aqui também temos sinais, podemos ter sinais de transudação ependimária, principalmente periventriculares, como se tem anteriormente nos casos de hidrocefalia de pressão normal, muito presente, e o aumento do ângulo do caloso, que com a dilatação dos ventrículos laterais e a elevação desse, leva a um aumento desse ângulo do corpo caloso. Além disso, a gente consegue relacionar a hidrocefalia comunicante, não comunicante, perdão, que seriam com os pontos de obstrução, relacionando com as cavidades dilatadas. Por exemplo, quando o aqueduto de Silvius é o ponto de estenose, é o ponto de obstrução, nós temos uma dilatação do terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais no exame de imagem. Quando essa obstrução é no corpo do ventrículo lateral, o corno temporal e os atos dos ventrículos laterais estarão dilatados. Quando a obstrução é no forame de Monro, os ventrículos laterais, o ventrículo lateral ipsilateral a esse forame estará dilatado. E quando o ponto de obstrução na saída do quarto ventrículo, o sistema ventricular como um todo estará dilatado, assim como também na hidrocefalia comunicante. Quanto ao tratamento, nós temos que o objetivo principal é normalizar a hidrodinâmica do líquor. Temos os tipos de tratamento temporário, que seria a derivação ventricular externa, certo? Principalmente indicado em casos de infecções e hemorragias. Temos também algumas alternativas a esse tratamento, como punção lombares, somente para a hidrocefalia comunicante, e punção transfontanela, utilizada principalmente nos recém-nascidos, ou crianças menores de 2 anos, na qual ainda existem as fontanelas patentes, em situações de emergência, com risco de infecção, epilepsias e formação de cavidades. Os métodos definitivos consistem principalmente em 3. Ou na remoção desses processos obstrutivos, no caso das hidrocefalias não comunicantes, como ressecção tumoral ou da causa estrutural, derivação do sistema ventricular para cavidades corporais por meio de uma válvula unidirecional, sendo a mais comum a derivação ventrículo-peritoneal, mas também existindo outros exemplos, como derivação ventriculo-atrial, derivação ventriculo-pleural. E a derivação interna consiste na terceira ventriculostomia endoscópica, na qual não existe uma derivação desse líquido para fora do sistema nervoso central. É uma derivação interna dentro deste mesmo. Falando um pouco melhor sobre esses métodos de tratamento, a derivação ventricular externa, ou DVE, é um método temporário, jamais definitivo. Consiste na cateterização do sistema ventricular e esterilização desse catéter pela pele, com posterior conexão em um sistema coletor externo.
As indicações são hidrocefalia de causas reversíveis, pode funcionar como uma ponte para uma derivação permanente, como, por exemplo, um procedimento intermediário antes de uma DVP, ou pode ser utilizado também nas complicações dessas derivações definitivas. No caso de infecções ou obstruções de DVP, nós podemos externalizar essa derivação por meio de uma DVE para depois planejar uma nova internalização. Aqui, na imagem ilustra o sistema de DVE. Esse catéter é cateterizado dentro do sistema ventricular, sempre promovendo o alinhamento do sistema coletor externo com o meato do ouvido externo. E podemos alinhar, basicamente, escolher a pressão com que esse líquido será drenado, de acordo com o nível de coluna de água que colocamos nesse sistema de coletor externo. Importante também lembrar das complicações da DVE, que podem ser hipo ou hiperdrenagem, infecções, sangramentos ou erro de punção. Quanto à derivação ventrículo-peritoneal, ou DVP, ela consiste em um método definitivo. Basicamente, a cateterização é a mesma técnica cirúrgica de uma DVE, só que, em vez de nós externalizarmos esse catéter para a pele, nós fazemos uma tunelização desse catéter pelo tecido subcutâneo, sempre no sentido do céfalo-caudal, com posterior alojamento desse na cavidade peritoneal. Importante lembrar que existem uma variedade de dispositivos, seja eles programáveis ou não programáveis. E a indicação é basicamente na hidrocefalia comunicante de causa não reversível. Aqui nós temos a ilustração na imagem de como funciona mais ou menos essa tunelização, a punção ventricular da mesma forma que a DVE, e esse catéter que desce no sentido céfalo-caudal pelo subcutâneo até a cavidade peritoneal, no caso das DVPs, ou até a cavidade atrial, no caso das derivações de ventrículos atriais, ou pleural, nas derivações de ventrículos pleurais. As complicações da DVP são as mesmas das complicações da DVE, principalmente na parte quanto à punção ventricular, além de também pode acontecer uma desconexão do catéter com a válvula, migração desse, pode ocorrer pseudocistos abdominais, promovendo uma obstrução distal do catéter, biodegradação, porque esse catéter ele possui bário, que é um metal que auxilia a gente a ver o posicionamento desse catéter na radiografia de controle pós-procedimento. Então, quando esse catéter fica por muito tempo no nosso corpo, forma uma reação ao corpo estranho e pode começar a fazer uma biodegradação. E também podem ocorrer obstruções proximais ou distais ou fratura desse catéter. Falando um pouquinho aqui da biodegradação, como eu tinha falado, essa degradação do bário gera uma calcificação em torno do catéter, que facilita a fratura desse catéter, sendo que os sinais dessa biodegradação são retração da ferida operatória abdominal ou da cicatriz abdominal, e esse catéter vai ficar mais tenso, vai acontecer um encurtamento desse, visto o sinal da corda do violão na região cervical do paciente. Por último, quanto ao tratamento, nós temos a derivação interna, que seria a terceira ventriculostomia endoscópica, que também consiste em um método definitivo. A técnica cirúrgica é uma abertura endoscópica do assoalho do terceiro ventrículo, promovendo uma derivação interna da cavidade desse com a cisterna interpendicular. A indicação é nos casos de hidrocefalia não comunicantes ou obstrutivas de causa não reversíveis. Aqui tem uma imagem ilustrando de como seria a punção da terceira ventriculostomia até chegar no assoalho do terceiro ventrículo. As complicações da terceira ventriculostomia são os sangramentos, lesões talâmicas e hipofisárias e lesões do terceiro e do sexto nervo craniano. Importante também ressaltar que nós temos um score de sucesso para o procedimento da terceira ventriculostomia endoscópica, que consiste em 3 elementos, na soma de 3 elementos, da idade, da etiologia e se o paciente foi previamente derivado ou não. A soma de cada item desses três elementos
levam à soma de um score, que podemos classificar como score maior ou igual a 80%, com uma alta chance de sucesso, entre 50% a 70% com uma moderada chance de sucesso do procedimento, e menor ou igual a 40% com uma baixa chance de sucesso. Essas foram as referências utilizadas na aula.